No quadro Sua Saúde de hoje, nós vamos abordar o tema exercícios funcionais. Você sabe o que são exercícios funcionais? Para tirar essas dúvidas que nós temos, eu converso com o educador físico René Neller. René, boa tarde, seja bem-vindo ao NT Sul. Boa tarde, é um prazer estar aqui no NT Sul e vamos falar aí sobre esse tema muito importante que é o treinamento funcional. O que são os chamados exercícios funcionais? Os exercícios funcionais são os que priorizam funções. Funções essas que devem ser restabelecidas antes de começar um treinamento. Na questão funcional, a gente pensa principalmente em movimentos e não em músculos isolados. Para que servem esses exercícios? E qual é a forma em que eles são realizados e qual a finalidade desses exercícios? A forma que eles são realizados é no próprio corpo da pessoa, priorizando sempre os movimentos, né? Em relação ao objetivo do treinamento funcional, é principalmente a prevenção de lesões, a correção postural e o treinamento em si que envolve todas as capacidades físicas, né? Força, resistência, velocidade. Qual a área de atuação, por exemplo, de um educador físico que trabalha com os exercícios funcionais e a abrangência dele com relação a um fisioterapeuta? Bom, o educador físico tem como base o treinamento, né? Ele pode atuar no treinamento, pode atuar na prevenção e pode atuar um pouquinho na reabilitação, mas sempre o fisioterapeuta deve ter esse primeiro contato quando um aluno vem, um paciente, no caso deles, vem de reabilitação, né? No caso do fisioterapeuta, ele pode usar o exercício funcional também na prevenção, na reabilitação e no tratamento das lesões. A gente usa mais no treinamento. Muito se fala quando se corrige um movimento que nós podemos fazer isso no dia a dia, no ambiente de trabalho, na nossa casa. O principal equipamento, a principal máquina, a gente já nasce tendo, né, que é o nosso corpo. Isso é fundamental, que a gente tem que ter a consciência corporal. Por exemplo, para a gente corrigir um movimento, tem que partir primeiro daqui, da nossa cabeça. Então, às vezes, passa não só para o processo da gente pensar, vou fazer de tal jeito, mas toda uma parte de reprogramação neuromuscular e de uma parte de avaliação das funções mesmo, das capacidades físicas. Por exemplo, não adianta nada a gente cobrar de uma pessoa que agache de tal jeito se ela não tem a mobilidade, se ela não tem a estabilidade e nem a força necessária para fazer o movimento, né? Isso vai desde o mais básico, que é caminhar, até quando a gente se senta, ou até um gesto esportivo, por exemplo, um chute no futebol. Tudo tem que ser avaliado e tem que ser corrigido. A primeira coisa que se deve fazer no treinamento funcional é a gente analisar e avaliar. Eu vou mostrar para vocês aqui uma avaliação simples que vocês podem fazer aí até em casa. Pode ser? Por exemplo, o agachamento, né? Eu vou focar agora só no joelho. A função do joelho é estabilidade, tá? Por exemplo, quando a pessoa vai agachar, ela faz isso aqui, ó, e joga o joelho para dentro, tá vendo? O que é isso? Isso é uma disfunção. Então a gente tem que, antes de mandar o aluno agachar ou antes de começar um treinamento, a gente tem que corrigir isso. Qual seria o correto? Isso aqui, ó. Apontando para o mesmo lugar que o pé. Claro que aí no agachamento a gente tem que ver o corpo inteiro, o corpo todo, não só uma articulação, né? Aí a gente vê a coluna, como é que ela tá, a gente vê o quadril, se ele tá tendo uma mobilidade boa, e aí a gente começa a correção. Por exemplo, nesse fato do joelho, quando o joelho é assim, eu uso a borracha, a borrachinha, aquela ali, a mini band. Ou seja, quando tá aqui, ó, o que acontece? A borracha tá puxando o meu joelho para dentro. E a gente pensa, pô, René, mas tu vai puxar mais para dentro, ele já tá indo para dentro. Claro, porque aí força o quê? O teu corpo a pensar que ele tem que fazer força para abrir. E aí começa a utilizar toda essa musculatura da abdução do quadril para estabilizar o meu joelho onde deve ficar. A prática do exercício e a funcionalidade dele também depende muito do meu psicológico. Com certeza, tem gente até que chama o treinamento funcional de neuromusculação. Então a gente já tem totalmente integrado isso. Correção postural. Que exercícios que você pode passar para a gente, pode mostrar para a gente, que a gente pode fazer em casa que melhora essa condição? Bom, em relação à postura, a gente também tem que passar pela avaliação. Então a gente tem que identificar
uma relação, por exemplo, só da coluna, aonde parte o princípio da disfunção, né? Por exemplo, a gente pega a parte lombar, a parte torácica, até a parte escapular e a parte cervical. Depois de identificado aonde está a disfunção, a gente tem que começar a focar ali. Por exemplo, um exercício muito bom é a prancha. Só que não adianta fazer a prancha ou qualquer outro exercício sem uma boa orientação. Primeira coisa que a gente tem que ver, eu gosto de avaliar no movimento mesmo. Como é que a pessoa está se movimentando e aí eu tento identificar a disfunção. Por exemplo, mesma coisa, vou mostrar o agachamento, tá? A pessoa vai agachar, agora de lado. Aqui, ó, ela tá agachando, agachou tudo. Presta atenção na minha coluna, principalmente na minha lombar. Eu não tenho uma mobilidade boa de quadril. O que acontece isso? Quando meu quadril desce lá embaixo, eu compenso com a minha lombar. Então a gente pode ver colocando uma barra, uma vassoura nas costas aqui, ó. E a gente pode ver que a postura correta seria tocando cabeça na torácica e no quadril, tá? Essa seria a postura ideal. Claro que é muito difícil, com o padrão de vida que a gente tem hoje, ter essa postura. Mas vamos lá. E aí agacha com essa barra aqui, ó. E não pode deixar os 3 pontos. Ó, se eu baixar um pouquinho mais, olha o que vai acontecer. Saiu dos 3 pontos, tá vendo? Então a gente tem que tomar o cuidado em todos os movimentos. Todos os movimentos que a gente faz dentro do treino são uma avaliação. Qual a maior incidência que você tem de problemas que chegam até aqui o seu estúdio para que você cuide, então, para que sejam corrigidos? A principal reclamação que vem até mim, e acho que até os artigos científicos comprovam isso, é dor na lombar, dor nas costas. Hoje tem artigos que comprovam que 80% ou mais da população tem ou vai ter dor nas costas. Então é absoluto esse número. Por quê? Porque o padrão de vida de hoje é isso, é ficar sentado, é ficar deitado. A gente trabalha sentado e quando chega em casa a gente senta ou deita, né? Então a gente perde totalmente a função do abdômen de segurar o tronco. Toda essa parte da região do core, ela fica inativa, ela fica sem cumprir a sua função correta. E acaba o quê? Quem que segura tudo isso? A nossa lombar. E aí estoura, não tem jeito. Então a principal queixa é essa. A segunda é gente que vem da academia, que estava tendo um acompanhamento meio deixando a desejar, e elas chegam já com uma disfunção instalada de realizar movimentos errados, incorretos na academia. E lembrando sempre que o acúmulo disso aí vai causar um problema muito pior lá na frente. Uma coisa que um aluno meu veio, uma coisa muito simples que até estava incomodando ele há muito tempo, uma puxada. Tem aquele exercício de puxar, né? E ele fazia isso aqui, ó. Ele soltava a escápula, tem a função de quê? De estabilidade. Ele fazia isso aqui, ó. Ia lá pra frente. Olha a minha coluna como tá se eu faço isso. E ele fazia isso puxando assim, ó. No momento que eu falei pra ele, cara, tu faz academia? Ah, faz. O que tá... Ah, isso aqui. Faz uma puxada pra eu ver. Ele fez. E eu vi isso ali. Falei, então tu faz assim, ó. Segura aqui, puxa, volta e deixa a escápula encaixada. Isso foi um feedback oral. Mas tem vezes que o aluno não adianta só falar, entendeu? E aí a gente tem que entrar com o exercício funcional. Por exemplo, se ele não conseguisse estabilizar a escápula, o que eu faria? Uma borracha, uma simples borracha, isso aqui tem na farmácia, já comprar, borrachinha de soro, todo mundo pode ter em casa. Segura aqui e encaixa a escápula, não deixa ela abrir, né? Encaixou, abriu, fechou, tudo encaixado. Um exercício funcional para correção da estabilidade escapular. Agora a pergunta que não quer calar, isso queima caloria tanto quanto a academia? Primeiro, a gente visa só a correção das disfunções e depois a gente entra na parte do treinamento em si. E aí a gente pode focar em qualquer objetivo, seja hipertrofia, seja emagrecimento. Então, primeiro a correção dos movimentos e depois vira um treinamento. Só que a gente não usa máquina, a gente pensa mais em movimento e não em músculo. Essa é a diferença. A sequência é assim, começa com uma disfunção, depois começa a dor e depois vira uma lesão. Sempre vai ser assim. Então, vamos prevenir antes que chegue num quadro que aí um fisioterapeuta tenha que atuar e não dê mais para ele nem fazer o movimento básico do dia a dia dele. Eu vou mostrar, então, 3 exercícios, mas lembrando sempre da importância da avaliação funcional. Por quê?
como eu te falei, ó, tem casos aqui que vai ser a estabilidade da escápula, tem casos que vai ser a estabilidade do joelho, tem casos como o meu, que é a mobilidade do quadril. Então, para cada pessoa é uma coisa, então varia muito. Vou mostrar então 3 exercícios que poderiam ser feitos em casa, mas sempre pensando em fazer essa avaliação antes, né, para ver exatamente o que a pessoa precisa. Começar, o mais básico de todos, um agachamento que a gente faz todos os dias para qualquer movimento, como sentar. Sentar é um agachamento. Aqui, pode usar a caixa. Dependendo da pessoa, se a pessoa for mais idosa, se a pessoa tiver um porte físico mais atlético, o que pode acontecer? Ela pode mudar a altura do lugar onde ela vai sentar, assim dificultando ainda mais. Ó, importante, não utilizar a mão assim, ó. A pessoa idosa normalmente já vai com a mão para sentar, né? Isso também faz parte do quê? De uma disfunção que ela não tem mais essa musculatura estabilizadora do tronco para agachar para sentar. Então, esse é um exercício que pode fazer em casa. Principal exercício funcional, o que pensa em correções de funções. Segundo, exercício funcional. Um exercício que a pessoa esteja fazendo com todas as suas funções sendo respeitadas. Por exemplo, mobilidade do tornozelo, estabilidade do joelho, mobilidade de quadril, estabilização da escápula. Todos esses que eu mostrei e mais alguns devem ser respeitados. Se a gente fizer qualquer movimento do dia a dia com isso correto, seria um exercício funcional também. Por exemplo, tá aqui no chão. Como normalmente as pessoas pegam? Para a coluna, né? Olha o arco que faz a coluna. Será que isso está certo? Será que não vai estar forçando cada vez mais? Óbvio que vai. Então, o que a gente tem que fazer para pegar um objeto no chão? Como eu já soltei, agachando. E a gente tem que pensar em todas as funções. Por exemplo, agachei, né? Para pegar, olha a minha escápula, olha a estabilidade. Se eu pegar assim, não vai estar sendo tão funcional, né? Já vai estar tendo uma disfunção. Agora, se eu pegar encaixadinho, perfeito, funcional. Uma boa dica. Exercícios funcionais. A gente acaba fazendo o começo de tudo de forma errada e isso vai refletir lá na frente. E muitas vezes nós temos que ter a percepção de entender e perceber quando nós estamos fazendo certo e quando não estamos fazendo. Se não estamos fazendo e percebemos, temos ajuda de profissionais, como é o caso do René, para colaborar então, pensando sempre na qualidade de vida. Eu acho que o foco sempre é a qualidade de vida, né, René? Perfeito, a qualidade de vida, o afastamento do estado de morbidade, que é daquela pessoa que não consegue fazer nem o básico mais sozinha, como por exemplo, sentar, levantar, pegar uma coisa, não consegue mais fazer o básico. Esse é o principal foco do exercício, né? René, eu quero agradecer você por abrir o seu estúdio aqui para dar essa aula particular para a gente e dizer que tão importante quanto uma boa alimentação, quanto um treinamento físico numa academia, quanto a prática de exercícios físicos diários, é você estar praticando de forma correta, né? E infelizmente a gente acaba vendo muitos casos de pessoas que sofrem lesões futuras por, no dia a dia, um acúmulo de exercícios feitos de forma errada. Quero agradecer você, seja bem-vindo ao NTSU. Obrigado, e da próxima vez lembrar de trazer um calção aí para praticar junto, né? Darcy, com você.